Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou o Vitor e assim o João veio me pedir para dar essa aula e ele falou que vocês estavam fazendo uma sequência de aulas assim sobre alguns aspectos do exame físico de cada parte do sistema do corpo, né? Só que aí eu falei para ele que ia ser impossível fazer uma aula só de uma horinha sobre sistema nervoso. Então a gente acabou combinando de focar na parte do sistema motor. Então o que eu vou tentar fazer hoje dar uma introduçãozinha sobre a semiologia neurológica e falar um pouquinho como é que o sistema motor entra na semiologia neurológica, tá? Que é o que a gente consegue fazer aí em uma hora. Eu vou compartilhar minha tela aqui, aí vocês me falam se vai funcionar. Tá, vocês estão vendo minha tela? Sim, estava transmitindo. Tá bom. Então vamos começar discutindo um pouquinho o que a gente quer aqui. Então, conhecer os principais sistemas funcionais que compõem o sistema nervoso, tá? A gente vai ver que o sistema nervoso é um sistema que é composto por vários subsistemas que se dividem de acordo com função. Conhecer as técnicas de exame utilizadas para avaliação, e no caso de hoje a gente vai discutir as técnicas para avaliação do subsistema motor. E reconhecer suas alterações e correlacionar com as topografias, tá? Aí que a gente vai entrar na questão do grande objetivo do exame físico neurológico, que é localizar as lesões. Então, só para começar, dar uma introdução, por que a gente faz as coisas assim, por que o exame neurológico é tão diferente, por que vocês chegam lá na propedêutica e vocês veem que tudo é inspeção, palpação, percussão e ausculta, mas no exame neurológico é tudo diferente. Vamos ver como é que isso surgiu, tá? Então, só para a gente ter uma introdução, por que a gente possui um sistema nervoso? Tá? O que o sistema nervoso faz? Então, como qualquer sistema, ele é um conjunto, né, de células que tem algumas funções específicas. O sistema nervoso, ele atua em funções homeostáticas, ou seja, de manter a regulação do corpo. Se você está com frio, você vai tremer para produzir calor. Se você está com baixa de glicose no seu sangue, você vai sentir fome para poder se alimentar. Ele vai guiar comportamentos assim. Se sua pressão abaixa, ele vai estimular a contração dos seus vasos para manter sua pressão no alvo adequado para a perfusão dos seus órgãos e por aí vai. Ele tem funções sensitivas, que são o quê? Capacidade de detectar alterações e impulsos do mundo físico. Então, eu tenho receptores sensitivos pelo meu corpo todo, mas a maioria deles está localizado na minha cabeça, que são capazes de detectar diferentes alterações no mundo físico. Então, nos meus olhos, eu tenho receptores capazes de detectar ondas eletromagnéticas. E eles transformam essas ondas eletromagnéticas em impulsos elétricos para serem interpretados pelo meu cérebro. Na minha pele, eu tenho receptores capazes de detectar alterações mecânicas, que transformam também essas alterações mecânicas em impulsos elétricos para serem interpretados pelo meu cérebro. Tá? No meu ouvido, eu tenho receptores capazes de detectar alterações do ar comprimido, mudanças do ar comprimido, que a gente chama de audição. Na minha cavidade nasal, eu tenho receptores capazes de detectar moléculas químicas suspensas no ar, que a gente chama de olfação. Então, todas as sensibilidades funcionam o quê? Receptores transformando impulsos do mundo físico em impulsos elétricos, num processo chamado de transdução, que são, então, levados para o cérebro para serem interpretados, e a gente tem a interpretação consciente. A gente tem funções motoras, que consistem de contração muscular, tá? E aí um conjunto elaborado de contrações musculares pode levar a gente a fazer os mais diversos tipos de movimento, que vai ser o nosso foco hoje, e a gente vai ver que a nossa única forma de interagir com o mundo é através de contração muscular. Então a gente precisa ter um subsistema motor muito, muito, muito elaborado e bastante complexo anatomicamente para permitir a gente ter o repertório de ações tão grandes que a gente tem. E a gente tem as funções mentais superiores, tá? Que são a parte cognitiva. É a questão da linguagem, é a questão da memória, é a questão do raciocínio, é a questão do julgamento, tá? Todas essas funções que são tão bem desenvolvidas no ser humano, que vêm por funcionamento de redes geralmente bem grandes e bem espalhadas de neurônios em várias partes do cérebro. Então, aqui só alguns exemplos de o que cada subsistema desses faz. Tá?
Então, funções homeostáticas estão relacionadas com o controle respiratório, da pressão arterial, da frequência cardíaca, liberação de hormônios, tá? As funções sensitivas são essas alterações no mundo físico, sejam ondas eletromagnéticas, movimentos de ar comprimido, químicos presentes no ar ou presentes na nossa cavidade oral, também que é a nossa gustação, pulsos mecânicos na pele, tá? Algumas interocepções, que são onde o nosso corpo está disposto no espaço, através da propriocepção. As funções motoras, tá? Que são o controle dos movimentos, que a gente vai ter movimentos inconscientes e movimentos conscientes, tá? Então, a gente pode ter movimentos, desde movimentos involuntários, que a gente faz como, por exemplo, reflexos, até movimentos conscientes, que partem de um plano imaginário que a gente faz e a gente consegue exercer eles sem nenhum estímulo do ambiente necessário para isso. E as funções mentais superiores, que são todas essas funções que vêm, a princípio, são propriedades emergentes da comunicação de várias áreas do cérebro, tá? Incluindo dentro delas a psique, que também são o sistema emocional, o sistema de humor, que também serve como um guia homeostático e um guia na tomada de decisões do ser humano. Agora, a grande pergunta que a gente tem no caso da medicina, né, saindo um pouco da neurociência, é o que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer para ajudar quando alguma parte do sistema nervoso não está funcionando de forma adequada. E a grande pergunta que a gente precisa responder antes da gente querer ajudar é, tá, o que aconteceu com isso? Então, geralmente a gente precisa de um diagnóstico, ou seja, o que de patológico está afetando o sistema nervoso para ele não estar funcionando de forma adequada. E a gente vai ver que aqui entra a questão do diagnóstico topográfico. Por quê? Sempre para a gente acertar um diagnóstico de um paciente, e isso é principalmente verdade na neurologia, isso é verdade em toda a medicina, a gente precisa saber a primeira grande pergunta, que é aonde está o problema, tá? Então, a gente vai, geralmente, de partes maiores do corpo até partes menores. Então, se o paciente tem uma dispneia, a gente vai querer saber se o problema está no sistema respiratório, mas o problema também pode estar no sistema cardíaco. O problema também pode estar no sistema nervoso. Se o paciente tem uma dor abdominal, a gente vai querer saber, será que essa dor abdominal está vindo do fígado? Será que está vindo do trato gastrointestinal? Será que está vindo do estômago, uma gastrite, uma úlcera, alguma coisa assim? Será que está vindo da parede abdominal, como um herpes zoster? Então, o diagnóstico topográfico é sempre a primeira coisa que a gente tem que determinar aonde está o processo patológico para a gente conseguir determinar o que está por trás dele. Por quê? Locais diferentes do corpo são acometidos por doenças diferentes. Se as mesmas doenças acometessem qualquer lugar do corpo, a gente não ia precisar saber qual órgão, qual sistema, qual parte desses sistemas estão acometidos. Mas como certas doenças têm acometimento preferencial de certas partes, a gente precisa do diagnóstico topográfico, tá? Isso é verdade dentro dos órgãos. A gente vê quando quando a gente tem aula lá de cardio, a gente sempre tenta diferenciar. O problema está no pericárdio, está no miocárdio, está no endocárdio. Doenças diferentes acometem essas áreas. Sinais e sintomas diferentes vêm de cada uma dessas áreas. Problema no pulmão está no intestício, está nos alvéolos, está nos brônquios. Tudo isso ajuda a gente a pensar em doenças diferentes. O mesmo é verdade para o sistema nervoso, tá? Doenças que acometem o cérebro tendem a ser doenças diferentes que acometem o cerebelo, que acometem a medula, diferente de doenças que acometem o sistema nervoso periférico, e por aí vai. Então, a grande pergunta que a gente tem aqui é aonde, tá? E a outra grande pergunta é o quê? Qual a natureza patológica do problema? Será que parece um processo vascular? Será que parece um processo inflamatório, um processo degenerativo, infeccioso, neoplásico, degenerativo, por aí vai. Essas informações são todas geradas na nossa geração de hipóteses primária a partir de dados da beira do leito. Mas, geralmente, o grande parte do exame que traz o diagnóstico topográfico é o exame físico. E a grande parte que ajuda a gente a determinar a natureza patológica do problema é a história, tá? Principalmente o tempo de evolução. A gente sabe que doenças agudas a gente vai pensar mais em causas vasculares, causas inflamatórias, causas traumáticas. Doenças subagudas vão ser mais doenças autoimunes. Doenças que vão evoluindo cronicamente ao longo de muito tempo são mais doenças degenerativas, tá? Então, só alguns exemplos disso aqui. Então, o exame físico fala pra gente aonde, tá? Ele não é tão bom em falar o quê. O que vem da avaliação do restante do caso.
Então, é isso que a gente vai se preocupar hoje e isso que a gente vai se preocupar quando a gente está falando de exame físico. Então, eu já falei para vocês que a parte mais importante de qualquer exame do sistema nervoso é falar onde é que está a lesão. Então, nenhum exame neurológico é eficiente se no final você não consegue parar, olhar e falar: o problema parece estar em tal parte do sistema nervoso, tá? Quando a gente está falando de exame físico, essencialmente, o que a gente está tentando fazer? Falar onde no corpo de alguém está o problema. O que a gente usa para isso? A gente geralmente usa os nossos próprios sentidos, né? Então, eu uso a minha visão para inspecionar o paciente. Eu uso a minha audição para escutar o paciente. Eu uso a minha audição quando eu estou percutindo o paciente para escutar como é que aquele órgão está reverberando para mim. Eu uso o meu tato para palpar órgãos do paciente. E assim eu inferir como é que esses sistemas e esses órgãos estão funcionando. É isso que a gente faz na grande maioria dos exames físicos, no exame cardiológico, no exame pulmonar, tanto que as grandes etapas de qualquer exame físico são inspeção, palpação, percussão e ausculta, né? Que é aquele exame físico que foi delineado por Laennec e que até hoje a gente usa ele mais ou menos da mesma forma, tá? Agora, qual é o problema quando a gente tenta levar essa abordagem para o sistema nervoso? É que, assim, o sistema nervoso, ele está muito escondido, né? A grande parte do sistema nervoso, ele está sob arcabouços ósseos. O encéfalo está debaixo do crânio, a medula está debaixo da coluna vertebral, os nervos periféricos estão caminhando por debaixo dos nossos músculos, por debaixo de tecidos e tal. Então, o sistema nervoso, ele é muito pouco acessível. A gente não consegue ver o sistema nervoso. A única parte do sistema nervoso que a gente consegue ver é quando a gente faz um fundo de olho e a gente vê a cabecinha do nervo óptico ali. A gente não consegue palpar o sistema nervoso. A gente consegue palpar um ou outro nervo periférico num trajeto muito pequeno numa parte muito pequena do trajeto deles. Mas isso não dá tantas informações para a gente, a não ser que ele esteja cometido ali naquele trajeto. A gente não consegue ouvir o sistema nervoso, tá? Os ossos, não dá para percutir o osso e ver como é que o sistema nervoso tá por ali. Então, ele ficou meio que uma parte do exame físico que demorou para ser desenvolvida. Por que demorou para ser desenvolvido? Porque ele não tem como obedecer o exame físico clássico. E aí, o que alguns caras no século passado pensaram e tiveram soluções engenhosas para descobrir como avalia o sistema nervoso? Eles decidiram ver assim, ok, vamos tentar entender o que cada parte do sistema nervoso está fazendo para a gente tentar inferir o que está de errado quando o paciente está usando essa parte, tá? Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer? Vamos pedir para ele fazer alguma função que exija o funcionamento de uma parte do sistema nervoso e, dependendo de quão bem ele realizar essa função, eu consigo inferir de forma indireta como é que essa parte do sistema nervoso está funcionando. Então, se eu peço para ele abrir e fechar a mão, eu tenho que imaginar tudo do sistema nervoso que tem que estar funcionando para ele conseguir abrir e fechar a mão. E se ele faz isso de forma ok, se ele faz isso bem, eu consigo inferir que essas partes do sistema nervoso dele estão funcionando. Se ele não consegue fazer isso bem, eu vou inferir que alguma parte envolvida no processo de abrir e fechar a mão está acometida, tá? Foi assim que o exame neurológico surgiu e foi assim que ele foi se desenvolvendo. E hoje ele é muito, muito, muito mais desenvolvido do que as outras partes do exame físico, tá? E por quê? Porque a anatomia do sistema nervoso é complexa e o sistema nervoso é muito pouco redundante. Então, pequenas partes dele fazem funções já totalmente diferentes. Então, a gente tem um armamento semiológico muito grande para o sistema nervoso, que permite a gente localizar lesões, às vezes, milimétricas, tá? Então, ele é mais sensível do que a semiologia dos outros sistemas, ok? Então, aqui só um quadro de algumas das pessoas que foram os primeiros a desenvolver o exame neurológico. Aqui no centro, em pé, está o Charcot, tá? E aqui o Babinski, segurando essa paciente. E por esse quadro todo, vocês vão encontrar nomes que a gente usa dia a dia no exame neurológico. Brissot, Tourette, tudo isso, ok? Então, o que é o exame neurológico?
Então, a gente está falando de uma avaliação funcional dos subsistemas que compõem o sistema nervoso. Como eu falei, o sistema nervoso não é organizado a partir de uma função única. Ele é dividido em todas aquelas funções. Quais são as funções que a gente tem? Motor, sensitivo, cognitivo, psíquico e sistema nervoso autônomo. São essas as partes do sistema nervoso que a gente avalia no exame neurológico. Então, a gente desenvolveu etapas para avaliar o sistema motor, etapas para avaliar o sistema sensitivo, etapas para avaliar o sistema cognitivo, etapas para avaliar o sistema psíquico, que é feito mais pelo pessoal da psiquiatria, e o sistema nervoso autônomo, que até hoje ainda é um grande desafio para a gente, a avaliação dele, mas ele acaba sendo mais avaliado quando a gente está falando no exame dos outros sistemas. Então, a gente está avaliando o sistema nervoso autônomo quando a gente está avaliando a frequência cardíaca de um paciente. A gente está avaliando o sistema nervoso autônomo quando a gente está vendo se o paciente tem hipotensão postural. A gente está avaliando o sistema nervoso autônomo quando a gente está avaliando a frequência respiratória. Então, ele é muito avaliado em outros sistemas, no exame de outros sistemas, mais do que no exame neurológico propriamente dito, tá? Então, o exame neurológico clássico é composto de sistema motor, sistema sensitivo e sistema cognitivo. Em alguns lugares, vocês vão ver colocados um outro sistema, que é o sistema protetor, que faz parte dos ventrículos, o líquor e as meninges, tá? Um sistema protetor mecânico do sistema nervoso. Mas ele não é um sistema funcional, tá? Mas tem formas de avaliar ele no exame físico também, que não vai ser o foco de hoje. Hoje eu vou focar, como a gente tinha combinado, no sistema motor, senão não vai dar o tempo. Antes da gente entrar, uma grande pergunta que a gente sempre tem quando a gente está dando aula de semiologia é: por que a gente fica fazendo exame físico? Por que a gente fica aprendendo tudo isso se existe ressonância magnética, se existe exames complementares, se existe tudo isso? Tá? E assim, obviamente, se a ressonância e exames complementares resolvessem tudo para a gente não faria mais o exame físico, né? Mas isso está muito longe de ser verdade. Primeiro, que os exames de imagem, eles vão falar o quê? Eles dão alterações estruturais do sistema nervoso. Se eu vejo o cérebro de alguém através de uma ressonância, eu tenho a noção da estrutura dele. Mas o exame neurológico, ele não fala para a gente sobre estrutura. Ele fala sobre função. O exame neurológico me dá o quão bem está funcionando o sistema nervoso do paciente. E não tem nenhum exame complementar que me fala muito bem como está funcionando o sistema nervoso. Uma eletroneuromiografia pode falar como está funcionando uma pequena parte de um nervo, mas nada é como o exame neurológico completo para falar sobre como está funcionando o sistema nervoso como um todo, tá? Então, os exames de imagem, eles só dão para a gente alterações estruturais. Nem tudo que altera função altera estrutura. Então, vocês vão cansar de ver pacientes com exames neurológicos totalmente alterados, que a ressonância vai vir normal, ok? Existem muitas condições com dissociação clínico-radiológica, tá? Então, a gente está cansado de ver pacientes com várias lesões e você tem que determinar qual a lesão que está causando o problema do paciente, porque tem várias variações da normalidade, tem várias lesões na ressonância que aparecem de significado incerto, tem várias alterações normais do envelhecimento que algumas pessoas podem ser significativas, outras pessoas não, tá? Vários pacientes com exame clínico totalmente comprometido, sem exames radiológicos evidenciarem muitas alterações. E uma mesma imagem pode mostrar diversas patologias. Então, ela não responde às nossas perguntas de forma adequada. Como qualquer exame complementar, ele só complementa a hipótese clínica que é formada à beira do leito ali, tá? Então, o exame físico é muito melhor em prever alterações numa ressonância do que o contrário. Se você quer ver com alguém isso, você dá 30 ressonâncias para a pessoa e pede para ela falar o que o paciente tem no exame físico. Ela vai errar muito mais do que se você examinar 30 pacientes e falar o que vai estar de alterado na ressonância, tá? Então, o exame físico ainda é, sim, o padrão ouro para avaliar o funcionamento do sistema nervoso. Ok. Então, vamos falar um pouquinho do sistema motor, que é o nosso foco de hoje. Quais foram as técnicas desenvolvidas por pessoas que vieram antes da gente, para a gente avaliar o sistema motor. Para a gente entender isso, a gente tem que entender como o sistema nervoso motor funciona, né? Como ele se dispõe ao longo das estruturas anatômicas neurológicas, tá? E como cada parte do sistema motor contribui para a nossa motricidade, tá?
Então, quando eu estou falando de movimento, a gente tem algumas modalidades de movimento. Então, a gente pode ter movimentos reflexos, movimentos inconscientes ou movimentos conscientes voluntários, tá? O que são movimentos reflexos? São movimentos automáticos, tá? Que são gerados em resposta a um estímulo sensitivo. Então, se você coloca o seu dedo numa panela quente, você vai tirar o seu dedo. Se você pisa num prego, você vai tirar o seu pé daquilo ali. É um estímulo sensitivo seguido de um estímulo motor automático e reflexo, tá? Isso acontece em todas as modalidades sensitivas. Toda modalidade sensitiva tem o seu reflexo associado, tá? Na visão, luz faz a contração da pupila. Na audição, um barulho alto faz você fechar os olhos. E às vezes virar a cabeça para onde está o estímulo. Na propriocepção, estiramento do músculo leva o músculo a se contrair. E por aí vai. A gente tem várias modalidades de movimentos. Desculpa, aqui um exemplo de movimento reflexo. Então, geralmente é uma alça infrasegmentar, é um neurônio sensitivo se comunicando com um neurônio motor. Ali foi um exemplo de um reflexo de dor. Aqui um exemplo de um reflexo tendinoso profundo, que é o reflexo da propriocepção. Você tem o fluxo neuromuscular, quando ele detecta o estiramento do músculo, principalmente se esse estiramento for forte e súbito, como que a gente faz quando a gente percute um tendão de alguém com um martelo, ele estimula o arco reflexo para esse músculo contrair, ok? A gente tem vários movimentos inconscientes que não são reflexos, que são padrões fixos de ação, como movimentos emocionais, como o sorriso, o choro, que são movimentos que surgem fora da nossa volição. Às vezes eles entram até em conflito com a nossa volição, você não quer rir de alguma coisa, você tenta segurar com as suas vias voluntárias, mas você não consegue. Deglutição, uma vez que você começa a deglutir, você segue aquilo ali de forma inconsciente, tá? Locomoção, então a gente consegue andar sem ser uma forma consciente, tanto que a gente consegue fazer outras coisas, conversar, falar no celular, tudo isso enquanto a gente está andando. E tem movimentos do sistema nervoso autônomo, tá? Respiração, batimento cardíaco, etc. Tudo isso que são regulados pelo sistema nervoso autônomo. E por último, a gente tem os movimentos conscientes voluntários, que são os movimentos que vêm de uma volição, ou seja, vem de um plano imaginário que eu faço e eu coloco ele em ação. E eu não preciso necessariamente ter nada no ambiente me estimulando para fazer isso, tá? Obviamente eu posso usar coisas do ambiente, mas eu consigo gerar movimentos volitivos independente do ambiente que eu tô. Então o impulso deles, para gerar eles, é puramente psíquico, é puramente consciente, é puramente superior. Eu consigo imaginar o movimento que eu quero fazer e fazer ele independente do ambiente que eu tô, ok? Então, são movimentos planejados, que são exercidos com esforço volitivo. E quando a gente está falando das etapas do sistema motor, a gente está bastante interessado nesses movimentos, principalmente nos movimentos reflexos e nos movimentos conscientes voluntários, tá? Os movimentos autonômicos e o resto é aquilo que eu falei, a gente vê nas outras partes nos outros exames dos outros sistemas. Então, vamos só rever aqui como é que funciona um movimento voluntário. Então, assim, a gente já viu que para fazer um movimento voluntário, você tem que pensar nele para depois você fazer. Então, é uma coisa que vai de cima para baixo. É uma via eferente, né? Só que a gente sabe que tem muita coisa entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Porque geralmente o que eu penso é, vou pegar o meu copo aqui, ou então vou para o trabalho, ou então vou dar uma aula. Eu penso essas coisas. E aí eu realizo atos motores que são, às vezes, extremamente complexos para realizar esses meus objetivos abstratos. Só que a complexidade disso não passa na minha cabeça. Então, para eu conseguir exercer a minha volição, que é pegar a minha caneca, eu tenho que fazer uma contração coordenada do meu tríceps, dos meus flexores dos dedos, depois do meu bíceps, depois beber a minha deglutição, depois devolver a caneca para ali, alterando a minha força conforme o peso da caneca se altera enquanto eu estou bebendo. E eu conscientemente não estou preocupado com nada disso. Então, existem áreas do sistema motor que não são conscientes, apesar do início do movimento ser um esforço volitivo consciente, mas a grande parte dele acontece embaixo do nosso nariz, embaixo do nosso nível de detecção, tá? Geralmente, o que a gente tem? Como é que isso aqui funciona? Então, a gente tem essa área aqui mais anterior do lobo frontal, que é o córtex pré-frontal, que vocês estão vendo aqui.
O córtex pré-frontal, ele é o grande, é como se fosse o CEO do movimento. Ele fala o que você quer fazer. Então, ele chega e determina o objetivo motor que você tem, que pode ir desde coisas pequenas, como eu quero ir na cozinha lavar minha louça, até coisas bem abstratas, como eu quero dar uma aula boa, eu quero ser um bom aluno, eu quero ir bem numa prova. E o que ele vai fazer? Ele vai determinar o que você precisa fazer, quais são os subobjetivos que você precisa fazer para chegar nesse seu objetivo maior abstrato. Então, ele vai pegar e vai lançar ali, olha, para você ir para a cozinha lavar sua louça, você precisa levantar da sua cadeira, a primeira coisa que você precisa fazer. Depois você precisa ir até a sua cozinha. Depois você precisa ligar a torneira. Depois você precisa colocar sabão na esponja. Depois você vai precisar lavar os pratos, lá. Depois você vai precisar lavar sua mão, lavar a pia e fechar a torneira depois. Então, esse ato foi quebrado em vários outros atos. Tá? Então, ele caiu para um nível menor de abstração, tá? Mas isso ainda é abstrato. Por que é abstrato? Porque tem várias formas da gente fazer isso diferentes. Eu posso lavar a louça com a minha mão direita, com a minha mão esquerda, com o meu pé. Eu posso tentar fazer tudo isso. Tá? Eu posso pedir para alguém lavar a louça para mim, é uma forma de eu cumprir esse objetivo também, tá? Então, ele que vai determinar qual é a ordem desses subobjetivos e, mais importante ainda, talvez, qual o contexto e quais as condições para você realizar esses subobjetivos, tá? Por quê? O tempo todo você vai ter alterações que podem prejudicar isso aqui. Então, às vezes, você chega na torneira, você liga a torneira e não cai a água. E aí, o que você vai fazer? A gente precisa ser flexível. E aí, o córtex pré-frontal tem sempre alças de saída daquilo ali. Viu? O que você vai fazer se na hora que você estiver indo para a cozinha a porta estiver fechada? Ah, ok, você vai abrir a porta. O que você vai fazer se na hora que você ligar a torneira não ligar? Ah, ok, eu vou tentar ver no registro. Ah, ok, eu vou tentar pegar uma outra fonte de água, encher uma água num balde, fazer qualquer coisa assim. Tá? Então, ele determina também as condições para você fazer aquilo. E ele também determina as condições sociais daquilo, tá? Do que é adequado em cada situação. Então, por exemplo, por mais que eu fale que eu veja que tem uma louça para fazer agora nesse momento, não é adequado eu levantar para fazer a louça aqui. Então, eu só vou começar a exercer esse plano motor que surgiu na minha cabeça depois, porque o meu primeiro plano motor é levantar da cadeira e ir lá. Eu falar, qual é a condição para fazer isso? Não estar numa transmissão ao vivo, tá? Com vocês. Então, ele está preocupado com todas essas coisas, o córtex pré-frontal. E aí, só que ele não pode fazer tudo sozinho. Claro, ele tem que delegar as subfunções para outras áreas. E aí, o que ele delega? Esses subatos motores, quando chega na hora de realizar eles, ele precisa de áreas que vão falar quais músculos vão ser contraídos, em qual ordem, para você poder realizar o ato motor. Então, chegou a hora de você estar lá na frente da pia e você lavar os pratos. A área pré-frontal vai ativar essas áreas logo aqui atrás delas, que vocês estão vendo, está escrito pré-motoras, e essas áreas pré-motoras vão elaborar vários planos de como eu posso lavar esses pratos. Então, eu posso lavar pegando esse aqui primeiro, passando aqui, ou eu posso pegar o que está lá em último, ou eu posso começar lavando os copos, eu posso começar lavando os garfos, ou eu posso começar lavando os pratos, por aí. E eles vão transformar isso na coisa mais concreta possível, que é qual a ordem e sequenciamento de contrações musculares que eu preciso fazer para conseguir fazer esse sub-objetivo, tá? Então vai ficando cada vez mais concreto conforme a gente vai indo para trás. As áreas pré-motoras, elas fazem isso, tá? E as áreas pré-motoras, elas atuam de uma forma interessante, que é uma forma de que várias partes dela elaboram planos diferentes para você realizar a mesma ação. Então, você tem vários planos sempre sendo projetados ali, que estão em competição um com o outro. E aí, isso é muito bom, porque isso permite a gente o quê? Pensar em diferentes formas como que a gente pode fazer aquilo sem necessariamente fazer. Nem tudo que a gente pensa a gente faz. Só que a gente precisa ter áreas no cérebro que vão fazer o quê? Que precisam escolher qual desse plano é o campeão, qual foi o melhor plano para ser escolhido e para ser executado de fato. E aí que entram algumas regiões subcorticais aqui, tá? Principalmente esses grupos de neurônios que ficam na base do cérebro, chamados de núcleos da base.
os núcleos da base, eles recebem cópias desses programas motores feitos pelas áreas pré-motoras. E eles, a partir de conhecimento prévio deles, vão determinar qual dos programas é o mais adequado. Para quê? O programa mais adequado, a parte da área pré-motora que gerou ele vai amplificar o sinal daquela área. E, ao mesmo tempo, ele vai inibir o sinal de todas as regiões pré-motoras que fizeram programas motores inadequados. Então, uma partezinha das áreas pré-motoras vai ser amplificada e as outras vão ser inibidas. E aí, essa área agora amplificada, ela pode se projetar para neurônios que estão um pouquinho mais posteriores aqui, no córtex motor primário, que fica no giro pré-central, tá? Essa área azul mais escuro. E essa área é a área mais, entre aspas, burra aqui do cérebro, falando do sistema motor. Por quê? Ela só vai obedecer comandos, ok? Se você der um estímulo aqui, você vai mexer a sua mão. Se você der um estímulo aqui, você vai mexer o seu rosto. Se você der um estímulo ali na região medial, você vai mexer a sua perna. É isso que ela faz. Ela obedece comandos. Ela é um mapa motor do seu cérebro. E ela tem que ser isso mesmo. Por quê? Essas regiões têm que saber. Se eu quero mover esses músculos nessa ordem, eu tenho que saber para quem eu mando o comando de mover esse músculo aqui que vai começar. Então, se eu quero pegar minha caneca, eu tenho que mexer primeiro meu tríceps. Ok, qual neurônio eu vou falar que vai mexer o tríceps? Então, tem que ser uma coisa concreta, tem que ser alguma coisa pré-determinada. Por isso que a gente tem essa área. Então, esse giro pré-central, que é aquele famoso onde se localiza o homúnculo de Penfield, que é a distribuição dos neurônios em relação a que parte do corpo eles movimentam, fica aqui no giro pré-central, ok? Então, esse aqui é mais ou menos o caminho que a gente faz quando a gente está no nível superior do movimento. E aí, obviamente, aqui seria só um exemplo do que a área pré-frontal faz, tá? Então, determinando as condições e a sequência dos movimentos para isso. E aí, depois, obviamente, isso tem que se dirigir até os músculos, que são quem vai efetuar o movimento. Então, essa região aqui, os neurônios dessa região do giro pré-central, eles vão se projetar para baixo, tá? Então, eles vão se afunilar todos aqui numa estrutura chamada cápsula interna, vão descer pelo tronco encefálico. A grande maioria deles vai cruzar no final do tronco encefálico, nas pirâmides bulbares, por isso que o nome dessa via, às vezes, é dado como via piramidal, tá? Ou via do primeiro neurônio motor, porque é o primeiro neurônio que eventualmente vai sair lá de cima para movimentar os músculos, e vai descer. E vai fazer sinapse com outro neurônio, porque ele não vai até o músculo, seria um caminho muito grande para ele fazer. Então, ele geralmente faz a sinapse com outro neurônio, ainda no sistema nervoso central, tá? Se é um neurônio que vai mexer alguma coisa na cabeça, como os músculos da face, ou como a língua, ele vai fazer uma sinapse ainda no tronco encefálico. Se vai mexer alguma coisa no nosso tronco ou nos nossos membros, ele vai fazer uma sinapse com neurônios na medula. Esses neurônios vão sair do sistema nervoso central e vão caminhar pelo sistema nervoso periférico todo em direção aos músculos. Esses neurônios que vão sair vão ser chamados de segundo neurônio motor, tá? Porque é o segundo neurônio depois dessa sinapse aqui. Chegando nos músculos, eles fazem uma sinapse com o músculo, numa estrutura chamada de junção neuromuscular, ok? Então, daqui para baixo, as 4 estruturas importantes são, primeiro, o neurônio motor, que é esse que sai do giro pré-central e desce, através da via córtico-espinhal ou da via piramidal, são sinônimos, tá, funcionalmente. Vai fazer sinapse com o segundo neurônio motor, que vai sair do sistema nervoso central, vai fazer uma sinapse com o músculo, numa estrutura chamada junção neuromuscular, e o músculo vai eventualmente contrair, ok? E aí, não é só isso. Enquanto a gente está realizando o movimento, o que acontece? A gente tem o plano do movimento e a gente tem a execução. E nem sempre a execução é 100% adequada de acordo com o plano. A gente tem várias coisas que podem interferir com a nossa execução do plano. Então, a gente tem uma área do sistema nervoso que é especialmente tunada para detectar coisas que vão discordantes com o nosso plano motor, que é o cerebelo, tá? O que o cerebelo faz? A partir do momento que você escolhe um plano motor, ali naquela interação entre os núcleos da base e as regiões pré-motoras, o cerebelo recebe uma cópia desse plano motor, para ele saber, olha, o que eu quero fazer é isso.
E aí ele fica, ok, já entendi. E aí, a partir do momento que você começa a executar o movimento, a partir do momento que o movimento entra em execução, o cerebelo ele tem conexões muito importantes com o sistema proprioceptivo, que é aquele sistema que fala para gente o quanto cada músculo está estirado. Se eu sei quanto cada músculo do meu corpo está estirado, eu sei a posição do meu corpo no espaço. Então, eu tenho um mapa corporal em tempo real acontecendo. Então, o cerebelo recebe informações do mapa corporal em tempo real. E ele vai comparando como você está realizando esse movimento, o feedback em tempo real que ele recebe da propriocepção, com o plano motor que você mostrou para ele. E aí ele tem uma capacidade muito boa de julgar e prever se aquilo ali que você está fazendo vai dar certo ou vai dar errado. Então, ele pode influir as áreas motoras se ele prever que está indo errado. Ah, você queria pegar o seu copo? Ah, a sua mão está indo meio para cima demais para isso. E aí ele manda, através de umas alças de vários neurônios, influências para a parte motora, colocar o braço um pouco mais para baixo, por exemplo. Então, o cerebelo ele é essencial para esse ajuste fino dos movimentos. Sem o cerebelo, a gente faz movimentos grosseiros, a gente faz movimentos desordenados. Tanto que a grande manifestação clínica de doenças do cerebelo é falta de ordem. Taxis, em latim, é ordem, a gente chama de ataxia, falta de ordem. Ok? Então, vamos fazer um resuminho aqui. Região pré-frontal e aquele central executivo. As áreas pré-motoras formam os planos de ação. Como é que você vai realizar cada um daqueles subplanos. E os núcleos da base ajudam a escolher os planos. O que pode dar errado quando a gente tem lesões da área pré-frontal? Primeiro, você pode não chegar num objetivo motor, não ter motivação para realizar aquilo, tá? Não chegar nas considerações que você quer do que eu quero imaginar para o que eu quero fazer. Isso fica um paciente que ele não tem movimentos espontâneos, já que ele não chega num plano imaginário de ação para o que ele quer fazer espontaneamente, ou seja, independente do ambiente, ele fica um paciente que pode ir desde um paciente apático, que só reage a algumas coisas do ambiente, até um paciente totalmente mudo e sem se mexer, que é o que a gente chama de mutismo acinético, tá? Esses pacientes, eles não fazem nada espontaneamente. Se você deixar eles parados lá, sem nenhum tipo de interação, eles vão ficar parados sem falar nada o tempo todo. Eles não têm nenhuma volição espontânea motora. Mas eles preservam outros tipos de movimento, tá? Então, é o tipo de paciente que às vezes você vê umas coisas interessantes, que é, se você não dá escolha para eles, se eles não precisam fazer aquele processo todo da escolha espontânea, da escolha psíquica do que eles querem fazer, eles realizam alguns atos motores. Por exemplo, se eles começam a sentir cheiro de fogo, eles podem levantar, sair correndo do hospital, ir para o lado de fora, sentar no banquinho e ficar parados lá em mutismo cinético, ok? Se você der um óculos na mão deles, eles vão lá e colocam o óculos, uma coisa chamada de comportamento de utilização. Se você dá outro, ele vai lá e coloca outro óculos ali em cima. Ele não passa pela questão executiva de será que eu quero colocar os óculos? Será que isso tem a ver com os meus objetivos? Será que isso tem a ver com a minha volição? Ah, eu nem uso óculos, para que eu quero colocar isso? Não, ele só vai lá e faz. Eles ficam dependentes do ambiente, porque eles não têm capacidade psíquica imaginária espontânea para realizar ações abstratas que estão dentro dos planos motores deles, independente do ambiente, ok? Outras coisas que podem acontecer são problemas nas condições de stop. Então, aquilo que eu falei. Ah, posso realizar essa ação, mas qual seria o motivo para eu não realizar essa ação agora? Ou para eu não realizar uma parte dessa ação? Seria um contexto específico. Por exemplo, não seria adequado eu parar essa aula aqui, levantar e, sei lá, e lavar minha louça, ou ir no banheiro, ou ir fazer qualquer coisa assim. Isso seria inadequado socialmente. Então, a gente tem várias condições de tato social que servem de condições de stop para planos motores. Então, às vezes, quando você está fazendo um plano motor, é muito diferente eu elaborar um plano motor para eu fazer quando eu estou sozinho em casa do que para eu fazer quando eu estou numa reunião de trabalho, por exemplo. O que eu vou escolher me vestir talvez seja uma escolha totalmente diferente quando eu estou sozinho em casa versus quando eu vou para uma reunião de trabalho. Então, você tem todos esses contextos e essas condições sendo levadas em consideração pelo lobo pré-frontal. Pacientes que têm lesões nessas áreas, eles ficam sem conseguir fazer isso. Então, eles podem ficar pacientes que são desinibidos, ou seja, eles fazem coisas que dão na volição deles, ou seja, impulsos, que eles não conseguem botar o stop porque não está no contexto social adequado. Tá? Então, pode ser pacientes que fazem comentários inapropriados, podem ser pacientes que ficam hipersexualizados, podem ser pacientes que às vezes está com calor, fica pelado,
ok? Eles podem, às vezes, até perseverar, porque eles não têm condições de stop, que é aquilo de, ok, quero pregar esse prego na parede. Uma das condições que o nosso lobo pré-frontal coloca é, depois que o prego está bem pregado, está bem preso na parede, você para de pregar ele. Você pode ter um problema nessa condição de stop, e aí o paciente não para de fazer isso. Então, eles ficam perseverando, às vezes, na mesma ação por muito, muito, muito tempo, ok? E às vezes eles têm problemas de contexto, tá? Pode ser desde a questão de você não colocar no contexto social, de fazer comentários ou ações inapropriadas, até você não considerar aspectos emocionais e empáticos na sua tomada de decisões. Então, a gente sabe que a gente considera muito nessa questão da escolha dos nossos planos de ação, como isso pode gerar consequências para outras pessoas, e não só gerar consequências positivas para a gente. Então, lesões de parte dessas áreas podem levar a um comportamento totalmente utilitarista, de que, às vezes, o cara fala que, ok, se for me fazer ir bem no trabalho, eu estou disposto a totalmente ser antiético com o meu colega do lado, se isso vai me levar lá para cima. Né? Então, isso às vezes acontece por lesões neurológicas, ok? Eles podem ter um comportamento que parece uma sociopatia. Tem pessoas que têm isso por alterações no desenvolvimento do lobo pré-frontal ou por lesões adquiridas durante a vida, que é chamada de sociopatia adquirida. Quando a gente tem lesões das áreas pré-motoras, a gente tem aquele problema na realização dos planos de ação. Então, o paciente até sabe o que ele quer fazer, como é que ele vai organizar, quais são as condições daquilo. Só que ele, por algum motivo, alguma lesão nessas áreas pré-motoras, ele perde a capacidade de gerar aquele plano de ação. Um exemplo que seria, para vocês terem uma noção de mais ou menos o que é isso, é como se eu pedisse para vocês falarem para mim como é que foi o seu dia em norueguês. Ou como se eu pedisse para vocês pegarem um papel aí do lado de vocês e fizessem um origami de, sei lá, um ganso dando cambalhota. Vocês sabem o que vocês querem fazer, vocês entenderam o que eu falei, vocês têm o conhecimento do que são essas coisas, mas vocês não têm um plano de ação para isso. São coisas que vocês precisam aprender, certo? Quando a gente tem lesão dessas áreas pré-motoras, obviamente a gente não vai pedir para os pacientes fazerem esse tipo de coisa, que as pessoas não sabem fazer. A gente pede para eles fazerem coisas que a gente sabe que eles sabem fazer e eles vão ter essa mesma sensação que vocês têm, que é, caramba, parece que eu não sei fazer isso aqui. Então, esse paciente aqui, a gente pede para ele colocar a blusa. Ele sabe o que é uma camisa. Ele sabe falar como coloca uma camisa. Primeiro você coloca a cabeça pela parte maior, depois você coloca os braços pelas mangas. Ele não tem nenhum tipo de paralisia, nem nada disso. O problema dele é que ele parece que não sabe como fazer isso. Ele tem uma sensação de estranheza enorme. Ele não consegue conectar o conhecimento dele com as ações dele. Olha só a estranheza que ele tem. Esse paciente tem uma lesão das regiões pré-motoras. No caso desse paciente, ele tem uma coisa que a gente chama de apraxia, que são essas alterações nas regiões pré-motoras, de você meio que perder a capacidade de realizar movimentos que você fazer planos motores que você já soube antes. Às vezes essas apraxias, elas são bem específicas para alguns tipos de movimento, como nesse caso é uma apraxia de se vestir. Então ele perde a capacidade, como se ele desaprendesse movimentos de se vestir, colocar uma camisa, abotoar os botões, amarrar um sapato. Olha só, quando ele eventualmente vai colocar a camisa, vocês vão ver que ele vai até colocar no lugar errado. Olha só, colocando a cabeça pela manga, tá? Isso é uma apraxia. Às vezes as apraxias podem ser só de movimentos da fala. Às vezes as apraxias podem ser só para uso de instrumentos. Então as apraxias elas podem ser seletivas dependendo de que área dessas regiões pré-motoras a gente está afetando, tá? Então a gente vai pedir para os pacientes fazerem coisas assim, atos motores que a gente sabe que eles sabem que souberam fazer alguma vez e a gente vai ver se eles esqueceram como é que se faz. Não esqueceram, desculpa, mas se tem uma lesão na elaboração desse plano motor. Os núcleos da base. Como eu falei para vocês, eles participam na escolha dos planos motores. E eles participam fazendo amplificação do plano motor que vai ser escolhido e inibição dos outros planos motores, tá? Eles também têm uma capacidade muito interessante, que é uma capacidade de formação de memória motora, que é chamada memória procedural. É a nossa memória muscular, tá? Que é o quê?
Esse processo de você pensar, considerar todos aqueles contextos, mandar para as áreas pré-motoras fazerem vários planos diferentes, os núcleos da base considerarem todos esses planos e escolherem um, tal, isso gasta energia. E com o tempo, se você vai fazendo o mesmo plano toda hora, os núcleos da base eles vão aprendendo aquilo e vão falando, olha, nesse contexto eu já sei qual o plano que dá certo. E eles vão cada vez mais facilitando a ativação precoce daquele plano motor. Então, as áreas pré-motoras, que geralmente são sempre as que elaboram o plano motor naquele contexto específico adequado, os núcleos da base vão ativando ela cada vez mais rápido. Então, você vai economizando um pouco da energia e do tempo para fazer isso. Isso vai ficando com menos esforço consciente para ser realizado. Então, é qualquer coisa que a gente aprende a fazer do tipo motor, como, por exemplo, aprender a dirigir. Primeira vez que você dirige, você está fazendo várias e várias considerações motoras e você está preocupado com várias coisas. É o movimento do volante, é o movimento da embreagem, é o movimento do câmbio, é o movimento de você ficar olhando para os espelhos. E isso fica uma coisa meio que demais para você, porque você está fazendo muito esforço consciente na escolha daqueles planos. Mas depois que você vai fazendo isso várias e várias vezes, você vai fazendo essas escolhas de planos muito mais rápida. Isso vai ficando mais automático. Isso vai gerando a nossa memória motora. Você vai tendo menos esforço consciente para realizar esses planos motores, ao ponto de que você pode economizar esforço consciente para, por exemplo, focar no caminho, se você está indo para um lugar que você nunca foi. Ou então depois, quando você vai para o mesmo caminho várias e várias vezes, você já começa a fazer isso de forma bastante automática. Não é involuntário, mas é com muito pouco esforço consciente para você fazer. E você pode colocar o seu esforço consciente em outras coisas, como, por exemplo, ficar pensando sobre o seu dia, conversar com uma pessoa que está do seu lado, etc. Quando a gente tem problemas dos núcleos da base, geralmente, essa questão da memória procedural, ela fica preservada. Qual é o problema que a gente tem, geralmente? O problema tem na questão da amplificação e da inibição dos planos motores, daquelas áreas motoras que fazem os planos, a região pré-motora. Os núcleos da base, quando a gente está... Eles são um grupo de vários neurônios. Então, a gente tem ali o núcleo caudado, o globo pálido e tal. Não precisam se preocupar com isso nesse momento. Eles funcionam basicamente por um inibe o outro. E aí, dependendo de quem inibe quem, você pode resultar numa desinibição do tálamo, tá? Para aquela área pré-motora, ou seja, um impulso de estímulo, que vai geralmente para o plano motor vencedor, e estímulos inibitórios, que vão para os planos motores que não querem ser realizados naquelas áreas pré-motoras, tá? A gente dá o nome disso de via direta para as áreas, para os movimentos de amplificação, né? Para os impulsos de amplificação do plano motor, e de via indireta para os impulsos de inibição dos planos motores. Dependendo de onde você tem lesão nesses núcleos da base, você pode ter problemas de excesso de via direta, ou seja, excesso de amplificação de planos motores, ou de excesso de via indireta, ou seja, excesso de inibição de planos motores. E isso dá manifestações muito diferentes nos pacientes. Então, se você tem excesso de via direta, excesso de amplificação, você começa o quê? A se movimentar demais. Você tem um distúrbio do movimento hipercinético, como que acontece nesse paciente aqui do nosso hospital, tá? Ele tem distúrbios que geram excesso de via direta, e ele tem intrusão de vários movimentos nos movimentos normais dele, tá? A gente dá nomes diferentes para a fenomenologia desses movimentos. Então, se é um movimento ritmo oscilatório, a gente chama de tremor. Se é um movimento como o dele, que parece de uma torção que leva a posturas alteradas, a gente chama de distonia. Se é um movimento fluido que parece uma dança, a gente chama de coreia. Por aí vai. Né? Também não é o foco agora. Ou a gente pode ter problemas que dão excesso de via indireta. E aí você tem dificuldade de amplificar aqueles sinais. Você até executa o plano, mas o plano já é geralmente com movimentos lentos e de baixa amplitude. É o que a gente chama de bradicinesia, ok? Então, é o exemplo dessa senhora. Você pede para ela fazer um movimento bem amplo com os dedos e bem rápido. E você vê que ela faz um movimento que vai diminuindo em amplitude e é lento. Ok? Isso é uma bradicinesia. São problemas, os dois são problemas nos núcleos da base, mas são problemas em partes diferentes dos núcleos da base. Tá? Às vezes você tem as duas coisas. Às vezes você tem um paciente que tem uma bradicinesia e treme ao mesmo tempo. Ok?
Já seguindo para as próximas áreas, a gente vai ter o primeiro neurônio motor, o segundo, a junção neuromuscular e o músculo. O primeiro neurônio motor, como a gente falou, é aquele que vai sair lá do giro pré-central e vai descer para fazer sinapse com o segundo neurônio motor. Quando a gente tem problemas do primeiro neurônio motor, a gente tende a ter fraqueza, tá? Então aqui começa a ter paralisia, tá? Aqui começa a ter fraqueza, paresia. Por quê? Você não vai conseguir, você perdeu o neurônio que está ali naquele seu mapa motor. Você não consegue ativar aquele músculo. Então o paciente tem fraqueza daquele músculo, ok? Só que isso vem acompanhado de hipertonia e hiperreflexia, tá? O que isso significa? A gente tem uma coisa chamada do arco reflexo, que eu mostrei para vocês lá atrás. O arco reflexo só depende de 2 neurônios ali, que são infrassegmentares. Só que o que acontece? O arco reflexo é uma coisa mais antiga do ponto de vista evolutivo. E os meus movimentos volitivos, eles precisam inibir meus arcos reflexos para eles serem exercidos. Porque imagina, se eu quiser fazer um movimento voluntário, eu estou com uma via voluntária exercendo ação sobre o meu segundo neurônio motor e eu começo a estirar alguns músculos. Então, se eu quero esticar o meu braço, eu vou contrair o meu tríceps. A minha volição vai falar, contrai o tríceps. Mas eu vou estirar o meu bíceps. Isso estimularia o meu reflexo proprioceptivo do bíceps, que é um músculo antagonista. Isso poderia gerar interferência no movimento. Então, sempre que a gente está fazendo um movimento volitivo, o primeiro neurônio motor ele não está só preocupado com a contração do músculo agonista. Ele está preocupado em, através de um mecanismo indireto, através de alças de vários neurônios, inibir o arco reflexo do músculo antagonista. Tá? Então, quando a gente perde o primeiro neurônio, o arco reflexo, geralmente dos músculos antagonistas, mas se você perde o primeiro neurônio para vários, você tem eventualmente isso em todos os grupos de arco reflexo, vão fazer o quê? Eles vão perder um impulso inibitório e eles vão ficar mais exaltados. E o arco reflexo é o que determina o grau de contração basal do nosso músculo, que é o tônus. Então, esse paciente com um impulso inibitório a menos no arco reflexo dele, fica com hipertonia. E se eu pego um martelo e faço um estiramento súbito dos músculos desse paciente, ele vai ter um reflexo aumentado, ele vai ter hiperreflexia. Ok? Então, aqui um exemplo. A via piramidal, a via do primeiro neurônio motor, ela se dispõe de uma forma assimétrica entre os músculos. Ela prefere músculos extensores, supinadores e abdutores dos dedos do membro superior e músculos flexores dos membros inferiores. Então, a gente pode ver uma fraqueza nesses pacientes que ocorre mais nessa distribuição. Como vocês vão ver nesse paciente aqui, eu vou pedir para ele abrir os dedos e ele vai ser muito mais fraco em abrir os dedos do que ele vai ser de fechar os dedos. Ele vai ser muito mais fraco em esticar o braço do que ele vai ser de dobrar o braço, tá? Isso é uma fraqueza que a gente chama de indistribuição piramidal. Ó, você consegue abrir os dedos assim? Tá. Mas fecha a mão. Aí você consegue melhor, né? Você consegue puxar o braço assim? Isso. E esticar. Mais difícil, né? Tá bom. Aqui. Tá? Então, eles têm fraqueza. Eles não conseguem, pelo primeiro neurônio motor deles, ativar o segundo neurônio motor. Eles também vão ter hipertonia, tá? Que a gente testa mais ou menos assim. A gente pode testar através de movimentação passiva dos membros. E a hipertonia do primeiro neurônio motor, ela é velocidade dependente. Então, quando ele faz devagarzinho, você não nota. Mas quando ele vai mais rápido, a gente nota que tem uma contrarresistência, tá? A gente chama isso de espasticidade, tá? É a hipertonia do primeiro neurônio motor. E eles vão ter reflexos aumentados, tá? Quando a gente percute os tendões deles, eles vão ter reflexos que são muito mais exacerbados que o de uma pessoa normal. Eles podem até fazer uma coisa chamada de clônus, que é isso que a paciente está fazendo ali, que é você faz um estiramento súbito e mantém o estímulo de estiramento no tendão e ela fica ativando o arco reflexo de forma rítmica ali, tá? O clônus é a manifestação máxima da hiperreflexia. E por último, a gente pode ter um fenômeno chamado de sinal de Babinski. Isso aqui é uma coisa interessante. Então, quando a gente nasce, a gente tem vários padrões fixos de movimento que nascem de forma inata na gente, no nosso sistema nervoso. Então, a gente já nasce sabendo algumas coisas. Por exemplo, se você coloca alguma coisa na boca do bebê, ele vai fazer um reflexo de deglutição. Então, ele já nasce sabendo isso, tá? Porque isso é essencial para a sobrevivência.
Só que a gente não nasce desenvolvido a ponto, igual alguns animais nascem, de sair andando e se alimentar. Por quê? A nossa cabeça é muito grande. E a gente tem que nascer muito precocemente nos nossos estágios de desenvolvimento, senão a nossa cabeça não ia passar pelo canal de parto. Então, a gente nasce, a gente vem para o mundo ainda com um sistema nervoso muito imaturo, tá? Isso tem vantagens e desvantagens, mas a grande desvantagem é que a gente fica muito dependente por muito tempo. Não é igual um filhote de girafa que meia hora depois que ele nasceu, ele já está andando e comendo, tá? Então, a gente tem vários reflexos que nascem embutidos no nosso sistema nervoso que estão relacionados à nossa proteção, porque a gente nasce tão frágil. Como, por exemplo, esse da deglutição que eu falei. A gente já nasce sabendo deglutir. Outro é, se você coloca na palma, um estímulo na palma da mão de um recém-nascido, ele vai fechar a mão. Tá? É um reflexo de segurar no cabelo da mãe. A gente compartilha isso com vários outros primatas. Para o quê? Para o bebê não cair. E, como a gente não está pronto para andar, a gente não quer apoiar o nosso pé no chão de forma nenhuma. Então, os bebês nascem com um reflexo que a gente chama de retirada plantar. Quando alguma coisa toca a planta do pé deles, eles fazem uma extensão do hálux com uma retirada da perna, porque eles não querem apoiar a perna no chão. E conforme o sistema nervoso vai se desenvolvendo, e aí principalmente ao longo do primeiro ano de vida, que principalmente a via do primeiro neurônio motor vai se mielinizando, a via piramidal vai se mielinizando, você vai inibindo esse reflexo. E aí o bebê, geralmente, que é normotermo, entre 6 meses e 1 ano, ele começa a não exibir mais esse reflexo. É assim que você sabe que daqui a pouco o bebê vai andar. Quando você faz o estímulo plantar e ele não mais faz a extensão do hálux com a retirada. Ele faz só uma flexão dos dedos, que é a resposta normal que a gente preserva para a vida adulta. Só que o que acontece? Se a gente tem uma lesão dessa via, da via do primeiro neurônio motor, depois na vida adulta, a gente volta a apresentar geralmente um fragmento daquele reflexo do bebê. Qual é o fragmento que a gente apresenta? Só a extensão do hálux, tá? E a gente chama isso de sinal de Babinski, porque foi quem descreveu. Então, aqui é um exemplo de um sinal de Babinski. A gente faz o estímulo na planta do pé e o paciente faz a extensão do hálux. Isso é um marco da lesão do primeiro neurônio motor. O segundo neurônio motor, você quebra o arco reflexo aqui. Então, aqui você tem lesão desse neurônio motor que está no arco reflexo. Então, além de você não conseguir contrair o músculo, ou seja, você ter fraqueza, você vai ter hipotonia e hiporreflexia, porque o arco reflexo vai estar quebrado. Então, as grandes manifestações de uma síndrome do segundo neurônio motor são fraqueza, hipotonia e hiporreflexia. Indo para o final da via motora, a gente tem a junção neuromuscular e o músculo. Isso aqui é uma coisa interessante, que é, quando a gente está falando de fraqueza da face, a gente não tem muitos reflexos profundos e o tônus da musculatura da face para ajudar a gente. A gente não consegue examinar muito bem os reflexos da face. Os tendões deles não são muito disponíveis para a gente percutir. Mas tem uma circunstância anatômica que permite a gente diferenciar se a lesão é do primeiro neurônio motor ou do segundo neurônio motor quando a gente está falando de fraqueza facial. Que é, geralmente, os segundos neurônios motores que vão para a face e caminham através do nervo facial, eles recebem inputs diferenciais do primeiro neurônio motor. Então, os segundos neurônios motores que controlam a parte superior da face, ou seja, eu fechar meus olhos e eu franzir minhas sobrancelhas, eles recebem input dos dois lados ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma lesão de primeiro neurônio motor de um lado, eu não tenho manifestação no andar superior da face, tá? Mas os segundos neurônios motores que controlam os quadrantes inferiores da face, eles só recebem input do primeiro neurônio motor contralateral. Então, se eu falo para vocês que eu tenho uma lesão do primeiro neurônio motor, daqueles neurônios que vão se dirigir à movimentação da face, geralmente o que o paciente tem é uma fraqueza só no andar inferior da face, do lado contralateral à lesão. Agora, se eu tenho uma lesão dos meus segundos neurônios motores caminhando pelo nervo facial, ou até no núcleo do nervo facial no tronco, eu geralmente tenho uma paralisia que pega o andar superior ou inferior, tá? Então, é assim que a gente usa para diferenciar se um problema é do primeiro neurônio motor ou segundo neurônio motor, quando a gente está falando de fraqueza facial, tá? Já que a gente não tem reflexos e tônus para ajudar a gente. Então, basicamente, uma lesão do primeiro neurônio motor dá fraqueza só no quadrante inferior contralateral, poupa o quadrante superior da face, e uma fraqueza de segundo neurônio motor pega a hemiface inteira, quadrante superior e inferior. Por último aqui, a junção neuromuscular e o músculo. O que acontece na junção neuromuscular?
O segundo neurônio motor, ele libera acetilcolina aqui na fenda sináptica, e o músculo tem receptores de acetilcolina aqui. Como é que isso aqui funciona? Cada vez que uma acetilcolina se liga a um receptor é endocitado, ele entra para a célula e estimula a entrada de cálcio. O cálcio muda a conformação da troponina, tropomiosina, e isso leva à contração muscular. Agora, qual o protótipo de doença aqui? O protótipo de doença aqui é uma doença que a gente produz anticorpos contra esses receptores de acetilcolina, chamada de miastenia graves, tá? O que acontece, então, nessa doença? A gente viu que isso aqui é uma estrutura dinâmica, isso aqui é uma fenda sináptica. Você está sempre gastando receptores, e para cada receptor que você gasta, você tem que colocar mais um lá para cima, você tem que fazer esse turnover, tá? Só que essa doença produz anticorpos que bloqueiam os receptores de acetilcolina. Então, você fica com funcionalmente menos receptores disponíveis para ligação de acetilcolina. Isso é uma coisa que você consegue compensar até certo ponto. Mas conforme você vai gastando os receptores, você não vai conseguindo fazer um turnover numa velocidade adequada para ter sempre receptores livres. Então, geralmente, o que acontece? Esse paciente desenvolve uma fraqueza conforme ele vai utilizando os músculos. Então, ele dorme, passou a noite sem mexer muito, que a gente passa principalmente a segunda metade da nossa noite ali paralisados, né, no sono REM, e aí ele acorda com vários receptores livres. Vamos supor que, sei lá, 30% dos receptores dele estão bloqueados por anticorpos e 70% livres. Ele vai vivendo o dia dele ali normal. No final do dia, ele começa a desenvolver fraqueza. Por quê? O turnover não vai sendo mais adequado dos receptores que está ali. Está começando a precisar daqueles 30% ali que não estão entrando no desgaste, tá? Se o paciente tem uma proporção maior, ele vai tendo uma fraqueza cada vez mais rapidamente apresentada. Mas se ele para descansar e para de usar o músculo ao longo do dia, ele pode se recuperar transitoriamente para poder usar os músculos. Então, é uma fraqueza que flutua ao longo do dia. Em alguns momentos ele está bem, se ele começa a usar o músculo, ele começa a ficar piorado. Se ele descansa, ele pode melhorar um pouquinho mais e tal. E geralmente isso vai afetar que músculos primeiro? Os músculos que ele usa muito e que possuem placas motoras pequenas. Quais são esses músculos que a gente usa muito e tem placas motoras pequenas? São principalmente musculatura palpebral, ocular e da deglutição, tá? Então, aqui um exemplo de um paciente lá no ambulatório que ele chegou em um momento aqui com uma ptose e um estrabismo. Você vê que ele está, inclusive, tentando, força, colocar a pálpebra dele para cima. Olha só como ele está contraindo o frontalis dele para tentar levantar a pálpebra. E o olho dele está desviado. O que a gente pediu para ele fazer? Para ele ficar deitado um pouquinho, fechar os olhos de forma relaxada e botamos um gelo em cima do olho da pálpebra dele, tá? Porque a junção neuromuscular, as reações das proteínas ali, funcionam melhor ali em temperatura de 32, por aí, 33 graus. E aí com o gelinho, aquilo funcionou melhor, ele descansou um pouquinho e conseguiu acumular um pouco mais de receptores de acetilcolina ali. E depois que ele tirou o gelo, olha só, a pálpebra dele levantou muito. Isso durou pouco tempo, depois ele voltou a ficar com ptose. Mas isso mostrou a flutuação motora dele, tá? E é uma doença que tem tratamento, ele ficou bem depois, mas isso foi o momento que ele chegou lá, que ele deu o diagnóstico, ok? Então, ela tem uma preferência de distribuição ocular. Obviamente que chegando a um bloqueio muito, muito grande, produção de muitos anticorpos, você pode ter, eventualmente, fraqueza de outros membros, mas tende sempre a começar a ser pior na musculatura ocular, deglutição ali. Então, a gente tem muita disfagia, podem desenvolver disartria ao longo do dia, por aí vai. Quando a gente está falando de músculo, pode dar fraqueza em qualquer músculo, de fato, mas ninguém sabe por que isso acontece. A grande maioria das miopatias, ela cursa com uma distribuição de fraqueza bem específica, que é uma fraqueza que afeta mais a musculatura proximal, ou seja, os grandes músculos das cinturas, escapular ou pélvica, de forma geralmente bilateral e simétrica. Então, são pacientes que têm muita dificuldade com os músculos proximais, como, por exemplo, levantar o braço, ou, por exemplo, se levantar de uma cadeira, tá? E não tem tanta dificuldade com os músculos distais, pelo menos não por muito tempo na doença. Então, são pacientes que falam que vão ter problema em pentear o cabelo, vão ser pacientes que têm problema pegar alguma coisa numa estante, vão ser pacientes que vão ter problemas de levantar do chão, vão ser pacientes que têm problemas de subir escadas, sem tantos problemas de realizar atividades manuais, como escrever, abrir uma latinha, alguma coisa assim, tá? E a gente pode ver vários sinais disso. Então, aqui um exemplo clássico que é o sinal de Gowers, que é o levantar miopático,
que é o paciente com fraqueza proximal, ele usa os músculos distais dele para levantar. Então, você vai ver que ele vai usar a musculatura da mão dele para se escalar, para compensar a fraqueza da musculatura proximal da cintura pélvica dele. Às vezes, esses pacientes podem andar com uma oscilação pélvica muito maior do que o esperado, que é o que a gente chama de marcha miopática. Parece um andar de pato, por isso que também chama de marcha anserina. Porque quem estabiliza a pelve durante a marcha é o glúteo médio, e é uma dessas grandes musculaturas da cintura. Tá? Então, são músculos que são muito acometidos em miopatias. Então, a gente reconhece uma miopatia, geralmente, quando a gente vê um padrão de fraqueza de distribuição proximal, bilateral e simétrico. Tá? Então, sabendo mais ou menos isso, sabendo mais ou menos como funciona o sistema motor e como ele se comporta quando ele está alterado, a gente vai discutir quais são as etapas do exame do sistema motor, tá? Essa geralmente é a parte que lá na faculdade a gente faz um no outro e eu mostro como é que faz, mas eu arrumei alguns vídeos aqui que podem ser didáticos para explicar. Então, quando a gente está querendo fazer o exame da força, ou seja, eu quero ver a potência muscular do paciente, a gente está sempre preocupado em falar o quê? O quão fraco tá, se estiver fraco, e qual a distribuição dessa fraqueza. Como a gente já viu nos slides passados, a distribuição da fraqueza é uma coisa muito importante para a gente. Se eu falo para vocês que ele está fraco no levantador da pálpebra, na musculatura estrocular, e durante o exame da força ele vai piorando conforme eu vou pedindo para ele fazer mais força, isso parece mais um problema da junção neuromuscular. Se eu falo para vocês que a força dele está muito boa nas mãos, ali no antebraço, nos pés, ali e ali na panturrilha, mas ele está mais fraco na musculatura proximal, ali nos movimentos do ombro e nos movimentos do quadril, isso parece mais uma miopatia. Se eu falo para vocês que ele está muito mais fraco nos movimentos de extensão do membro superior e abdução dos dedos do que ele está de flexão do membro superior e fechar a mão, parece mais uma fraqueza de distribuição piramidal. Então, a distribuição da força é uma das grandes coisas que ajuda a gente também a topografar onde é que está o problema. Tá? Então, aqui, peguei uns vídeos, tá? Liberados aí pelo professor Bloomberg, que mostram mais ou menos como é que a gente faz o exame. Tá? Então, isso vocês vão aprendendo depois, que cada movimento que a gente faz é interessante a gente saber qual a raiz e qual o nervo que também faz. E a gente consegue saber se for o segundo neurônio motor, será que é na parte da raiz, será que é na parte do nervo, tá? Então, ele vai examinando vários grupamentos musculares de distal para proximal, sempre comparando os dois lados, tá? No caso dessa paciente, ela não tem nenhuma fraqueza, mas se ela tivesse, você ia ter que graduar ela, tá? E a gente usa aquela escala do MRC, tá? Que é aquela que vai de 0 a 5, né? O 0 sendo nenhum tipo de contração muscular, 5 sendo uma contração muscular plena, e a gente teria que falar a distribuição. Olha, testando a musculatura proximal. Ok? Nos membros inferiores, mesma coisa. Ele vai começar de proximal e depois ele vai para distal. E você vai testando os diferentes grupamentos. Okay, bend your knees slightly, please. Both legs. Good. Now, don't let me bend your leg. Kick it out. Strong. Good. Don't bend your leg. Kick it out. Strong. Okay. Now, don't let me straighten your leg. O exame dos membros inferiores é menos complexo que o dos membros superiores, porque não tem a mão, né? A mão tem muitos movimentos com nervos diferentes. Tá? Por aí vai. Vou passar para a gente não passar do tempo. O tônus, a gente já tinha mostrado ali um tônus alterado, mas o que você vai fazer é basicamente movimentação passiva dos membros do paciente. Então, aqui nos membros superiores. E aqui nos membros inferiores. Sempre bom examinar tônus do paciente deitado, tá? Não é obrigatório, mas ele tende a ficar mais relaxado e a gente precisa que o paciente esteja totalmente relaxado. Então, essa é uma manobra legal que ele faz. Aí ele puxa o joelho de forma rápida. E geralmente, se a pessoa está relaxada e está com tônus normal, o calcanhar fica ali na mesa. Se ela está espástica, como hipertonia do primeiro neurônio motor, ela logo ativa a espasticidade. Lembra que eu falei que é velocidade dependente? E aí o pé sai ali da maca.
A gente vai examinar os reflexos, porque saber o quanto o arco reflexo está funcionando é muito importante para a gente diferenciar, por exemplo, se o problema é do primeiro neurônio do segundo neurônio motor. Tá? Like testing muscle strength, it is crucial to test the corresponding reflexes one after another, so that the A gente tem reflexo profundo em todos os músculos, mas nem todos os músculos são elicitáveis, né? Como eu falei, por exemplo, na face é muito difícil. Então, a gente tem alguns músculos que são mais elicitáveis na maioria das pessoas, que são os classicamente que a gente ensina no exame físico, tá? É o bíceps, o tríceps, o braquio radial e o flexor dos dedos no membro superior, tá? E ele está mostrando mais ou menos a técnica. Isso é coisa que a gente só aprende fazendo, tá? Nos membros inferiores, a gente só tem o patelar e o aquileu. Quando o paciente tem hiperreflexia, ele pode começar a ter vários reflexos que normalmente não são elicitáveis, tá? E a gente chama isso de espraiamento de área reflexógena de alguns músculos. Isso vocês vão vendo na prática também. A gente também vai pesquisar se o paciente tem sinal de Babinski, né? Vai pesquisar, vai fazer o reflexo cutâneo plantar. E o normal é o quê? Ele fletir o pé. O que a gente vai procurar é a extensão do hálux, tá? A extensão do hálux é o único movimento significativo. Geralmente a gente faz um estímulo de baixo para cima no pé e da região lateral para medial. Usar alguma coisa pontuda, mas não suficiente para machucar o paciente, tá? E fazer um estímulo que não seja nem levinho a ponto de fazer cócegas, nem forte a ponto de fazer um estímulo muito doloroso no paciente, tá? E isso aí vai depender de como é o pé do paciente, qual é o grau de sensibilidade do paciente. Então, geralmente, você coloca ali e você sente mais ou menos como é que está a resistência ali do pé do paciente, como é que é o paciente, e você vai fazer forças diferentes, dependendo de cada paciente, tá? Um pé fininho, você faz uma força geralmente menor do que um pé, por exemplo, de uma pessoa que anda muito descalço e tal, que tende a ter um pé mais grosso. A gente vai fazer o exame do sistema extrapiramidal, tá? Basicamente, quando a gente está falando de síndromes hipercinéticas, é inspeção. A gente só olha o movimento acontecendo. Mas quando a gente está falando da bradicinesia, o que a gente quer? Eu quero ver como é que o paciente está fazendo movimentos amplos e rápidos. Então, eu vou pedir para ele fazer movimentos amplos e rápidos, como aquele exemplo que eu dei. Não sei se vocês estão vendo minha câmera, mas eu estou imitando aqui. Não sei se estão imitando para nada. Mas, enfim, abrir e fechar os dedos grande e rápido. Então, a gente quer ver o paciente fazer movimentos amplos e de forma rápida, tá? No pé, a mesma coisa, levantar e bater o pé no chão grande e rápido. Assim a gente testa para ver se ele não tem bradicinesia, ou seja, um excesso de vinho direto ali ativando. E por último, a gente tem o exame da coordenação e do equilíbrio, que a gente testa principalmente as funções e o funcionamento do cerebelo ali no sistema motor, tá? Eu coloquei um asterisco aqui porque o cerebelo, e essa parte do exame físico, ele não é só uma parte do exame motor, ele também faz uma parte do exame sensitivo. Porque lembra que eu falei? O que o cerebelo usa para saber se o movimento está sendo correto e para ele guiar o ajuste fino que ele faz? Ele usa a propriocepção. Então, você pode ter ataxia tanto por um problema do cerebelo, quanto por um problema do cerebelo não estar recebendo o feedback proprioceptivo. Então, se você tem um problema da propriocepção e o cerebelo não sabe como é que está o seu corpo, apesar dele ter recebido o plano, como é que ele vai corrigir aquele movimento? Então, a gente pode ter uma ataxia, que a gente chama de ataxia cerebelar, ataxia motora, ou a gente pode ter uma ataxia chamada de ataxia proprioceptiva, que é uma ataxia por deficiência de aferentação do cerebelo. E aí, o que a gente desenvolve geralmente para compensar isso? A gente usa visão. Olhando para os nossos membros, a gente consegue ter uma noção de onde os nossos membros estão no espaço. Por isso que quando a gente fala de exame da coordenação e o exame do equilíbrio, a gente tem várias provas que a gente tem que fazer de olho aberto e olho fechado. Porque eu quero tirar a muleta visual para eu saber se o paciente tiver um problema de ataxia, se esse problema é uma ataxia cerebelar ou uma ataxia proprioceptiva, tá? Então, aqui a gente sempre tem que fazer os testes de olho aberto e de olho fechado, ok? Não precisa fazer reflexo do paciente de olho aberto e de olho fechado, mas aqui precisa, por causa disso. Então, é uma forma também da gente testar tanto a parte sensitiva quanto a parte motora. Quando a gente está falando de exames da coordenação, a gente vai querer ver movimentos finos. Então, a gente tem dois grandes tipos de movimento. Movimentos de métrica, ou seja, movimentos que eu peço para o paciente acertar um alvo, como, por exemplo, colocar o dedo no nariz, ou tocar no nariz depois no dedo do examinador. Tudo isso movimentos de métrica, vocês vão ver variações infinitas desses testes, mas eles estão fazendo
essencialmente a mesma coisa, métrica, e movimentos que a gente chama de diadocoxinesia, que são movimentos rápidos alternados. Então, tem que ser movimentos que se alternam, não vale abrir e fechar a mão, isso não é um movimento alternado. Tem que ser tocar a ponta de cada dedo alternando no dedão, por exemplo, ou bater a palma da mão, depois a parte de trás da mão, de forma alternada e rápida na coxa ou na outra mão, por aí vai. Movimentos rápidos alternados. Isso também testa bastante o cerebelo, ok? E a gente faz isso no membro superior e no membro inferior, tá? Então, aqui, um exemplo de como ele testa no membro superior. Ela está fazendo diadocoxinesia, movimentos rápidos alternados. Aqui ele vai testar a métrica. Então ele está testando ela fazendo movimentos que tem alvo e vendo o controle fino. Pacientes com doenças do cerebelo ou doenças do sistema proprioceptivo vão fazer movimentos grosseiros e desordenados nesses momentos, tá? Aqui é uma forma de testar métrica no membro inferior. Ele pede para o calcanhar dela tocar no joelho e depois correr pela tíbia. Please take the heel of this foot, put it on your knee, and drag it down a straight line to your big toe and back up again. Just like this. There you go. Straight down to your toe and back up again. Down to your toe and back up again. Very good. Ok? E é isso mais ou menos que eu queria falar com vocês. Queria mostrar mais vídeos de tudo, como tudo pode dar, como é que tudo pode se manifestar quando está com problema, mas hoje o foco era mais na técnica do exame físico, né, pelo que eu entendi, que foi pedido. Então, vou terminar aqui e abrir para vocês se tiverem alguma dúvida. Vou interromper aqui meu compartilhamento.